A Trapiacia Teatral nasceu em 2014. Ela inicialmente foi formada por mim, pelo Alexandre Muniz, Emanuel Bonequeiro, Custódio Jacinto e Aglailson França. E a gente se reuniu, na verdade, para montar um grupo que pensasse e pesquisasse os sertões. A nossa primeira obra foi Pés, que estreou em 2015. Pés é uma obra pensada a partir de Michel Foucault. A gente trouxe Michel Foucault para o sertão, inspirado num livro dele chamado Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Essa peça é do Gregory Hertel e foi a primeira peça nossa e, ao mesmo tempo, o nosso primeiro reconhecimento estadual e nacional. Nós circulamos o Brasil inteiro pelo palco giratório com Pés. Chico Jararaca faz parte do repertório da Trapiacia Teatral. É um espetáculo gostoso de fazer, não é? Ele conta a história de Francisco Nicásio, que fez parte do bando de Antônio Silvino, anterior ao bando de Lampião. Está no elenco eu, não é? Emanuel Bonequeiro, a dramaturgia é do professor Félix, direção do professor Lorival Andrade. A gente fala desse universo do cangaço, que faz muito parte da nossa identidade aqui, né, da região. E um dos projetos mais importantes, assim, mais emocionantes que eu participei foi levar o Chico Jararaca para a zona rural, né? Então, a gente poder trocar essas histórias com as pessoas que lembravam muito, né, desse universo, através do que era contado pelos seus antepassados. E o Chico Jararaca tem uma frase que ele gostava muito de dizer: ele fez parte do cangaço, mas ele nunca matou ninguém. Condenados é uma peça inspirada numa obra de Tennessee Williams, Esta Propriedade Está Condenada, e fala de dois jovens, uma menina Jean e o menino Tomás, em crise com o seu presente e o seu futuro, né? Ambientado no sertão, essas duas personagens se encontram e descobrem que têm sonhos além da realidade que lhes é imposta, né? A peça, ela traz temas muito sensíveis como abuso infantil, trabalho infantil, abandono. E mesmo temas tão sensíveis, eles são plano de fundo para o amor à poesia, amor ao cinema e sonhos que dão a essas personagens sonhos de voar para muito longe. As Pelejas de Baltazar é inspirada no Teatro Popular de Bonecos João Redondo, aqui no Seridó conhecido como Calungas. O espetáculo nasceu na pandemia, a partir de uma provocação do Lorival, que perguntou se a gente não podia fazer uma intervenção ou um espetáculo sobre as pelejas sobre o Teatro de João Redondo. Aí eu tinha escrito um roteiro baseado nos 12 trabalhos de Hércules, onde Baltazar recupera a Rosinha do Papa Figo e para isso ele tem que passar por três provas. Lembrando que o Teatro Popular de João Redondo ele é patrimônio imaterial do Brasil, reconhecido pelo IFAM, e desde então a Trapiá vem tanto pesquisando como fazendo um trabalho de recuperação e manutenção desse bem material. Menino Pássaro é o nosso espetáculo infantil, escrito por Afonso Nilson, livremente inspirado em um cordel de Ed Carlos Medeiros. Fala sobre um menino que acadeirou-se. Pela tristeza da perda da mãe, esse menino deixa de brincar, de correr, de andar. E, através da amizade que ele faz com um pássaro, ele consegue superar essa dificuldade e, principalmente, aprender sobre o valor de uma grande amizade e o quanto isso requer também cuidar da liberdade. 1877 é o nosso espetáculo baseado no livro de Rodolfo Teófilo, A Fome e Os Retirantes, de José do Patrocínio, além de outros relatos históricos e documentos da época. E fala sobre a Grande Seca de 1877 e mostra os corpos, as vidas dessas pessoas que tiveram que se locomover para sobreviver. Além disso, também mostra todos os personagens que habitavam esse sertão, o cangaceiro, o bode, e assim mostra como essas pessoas sobreviveram, apesar de ter um governo que não se importava com os pobres nem com os doentes. Eu sou atriz, designer gráfica e componho o elenco do espetáculo Quase Solidão, ao lado das minhas colegas Mônica Belotto e Maria Alice.
Esse espetáculo foi um ponto de virada na trajetória da Trapiá, tanto pela estética mais contemporânea, como pela temática, que é muito universal. Fala sobre as nossas faltas, sobre as nossas angústias, a partir de uma perspectiva feminina, com esse elenco somente de mulheres. E são personagens que saem do óbvio, que têm coragem de falar aquilo que às vezes fica engasgado na garganta e às vezes é absurdo, mas que causa na relação com o público aquele momento de catarse, que por mais que a gente saiba que a gente talvez não se depare com uma situação tão absurda, mas a gente consegue se reconhecer naquele exagero. O Cordel é Nosso, uma aula espetáculo que trata desse gênero literário brasileiro com muita ênfase no Nordeste, onde surgiu. A história narrada contando como o cordel surgiu aqui no nosso sertão, né, principalmente na Paraíba, e como ele chegou aos dias atuais. Então esse espetáculo ele envolve a poesia, envolve música, brincadeiras, e ele é muito importante para a sala de aula e também para outros lugares onde as pessoas precisam da informação sobre o cordel brasileiro, que é um gênero muito querido e muito usado aqui na nossa região do Seridó. Após 10 anos de PES, a Trapiá finalmente retorna com mais um universo Foucaultiano, que é o Vinde a Mim, um texto de Gregory Hertel, que traz uma ideia de que a verdade é constituída por instituições que possuem poder, ou seja, o normal e o anormal são construções baseadas no interesse e poder dessas instituições. Desde 2014, desenvolve um trabalho contínuo junto à Trapiá, contribuindo principalmente na criação de trilhas sonoras originais para espetáculos e a produção no audiovisual. Ao longo dessa trajetória, tive a oportunidade de compor para obras marcantes, como Pês, Condenados, Menino Pássaro e o espetáculo Vinde a Mim, com estreia prevista para 2026. Essa trajetória foi marcada pela pesquisa sonora, pela valorização das identidades culturais e pela construção de paisagens sonoras que ampliam a experiência cênica. Eu fui convidado a integrar a Trapiá na função de iluminador cênico, para a criação e execução da iluminação dos espetáculos da companhia. O primeiro espetáculo a eu fazer a iluminação foi Condenados, onde a iluminação era feita com luzes quentes, duras e nuances de intensidade. O segundo espetáculo foi o Menino Pássaro, um espetáculo infantil, onde nos permitia brincar com a iluminação, brincar com as cores. Para a concepção desses dois espetáculos foi feita de uma forma diferente, pois geralmente a gente acompanha o processo dos ensaios e vai criando essa iluminação junto. Porém, quando eu cheguei, os espetáculos já estavam estreados e em cartaz. Então, eu só precisei conversar com a direção e assistir aos espetáculos para, assim, criar a iluminação. Nos 10 anos da Trapiá, a gente vem tratando as possibilidades de cenografia que remeta ao sertão, o sertão primitivo, ao sertão atual, sempre pensando na possibilidade de utilizar os materiais mais fáceis que a gente tem e que possam ser substituídos, justamente para ver a sustentabilidade. Então a gente pensa em varas, materiais que são descartados na rua, a gente pensa em materiais que lembre uma paisagem, tipo um barranco, né? A gente pensa no quintal de uma avó, onde ela transforma tudo com seus materiais confeccionados por ela mesma, né? E a gente pensa também na possibilidade de recompor essas histórias, repor esse material e dentro das possibilidades de melhorar o transporte, de melhorar, guardar esse material, a guarda, o depósito deles. E assim continua a Trapiácia Teatral. Já em 2026, hoje já consolidado como um grupo de pesquisa e ações continuadas e já com vários projetos em andamento, porque nós fazemos sempre um planejamento de médio e longo prazo. Essa é a Trapiácia Teatral do sertão do Rio Grande do Norte, do sertão brasileiro. Vamos brincar, tia? A tia fecha os olhos, enquanto isso eu escondo esse brinquedo em algum lugar. Daí a tia abre os olhos e começa a procurar. Quando a tia estiver chegando bem perto do que eu escondi, eu falo: tá quente! Se a tia estiver indo pra longe, eu falo: tá frio!
foi essa causa, cabinha, de eu andar mais. Mas eu não percurei ele, não. Eu mesmo fui mais ele enganado. Você não tem esse direito. O que eu sinto é problema meu. Eu nunca vou admitir que homem nenhum queira se meter na minha vida. Você tá entendendo? Eu vi o que a minha irmã sentiu sendo abandonada. Não foi justo. Ela sempre foi boa. Os homens nunca sabem entender os sentimentos. É, vovó. Mas quando o meu amigo pássaro voltar, ele vai me ensinar a voar longe. Bem longe. Aí eu vou poder encontrá-la. Esteja sua mãe onde estiver, o que mais a faria feliz seria ver você se levantar dessa cadeira novamente. Sobre sua estrutura mental, sobre sua conduta moral, excitados pela imperiosa necessidade de se alimentar, os instintos primários são despertados. Bem, na verdade, eu nunca tive muitos sonhos de profissão, não. Eu nunca quis ser médica, por exemplo. E na época, eu dizia que é porque eu tinha pavor de sangue.